E sobre esta questão da desconstrução, mantendo aqui este slide no título, eu, se vocês forem reparar nos meus espaços online, usei vários espaços, principalmente no LinkedIn, esta fotografia do Robert Tasnet, foi uma fotografia que ele me fez quando não usávamos barba, em 1940, e penso que é 9, que quando eu participei no filme A Festa na Aldeia. Estou a brincar, obviamente. Este é o Jacques Tati, é um realizador e ator muito famoso. Curiosamente usa muito a bicicleta nos seus filmes, quer no Mon Oncle, que é o meu tio, quer neste também aqui, que é Jour de Fête, dia de festa, traduzido em português para A Festa na Aldeia. Esta foto, eu não sei em que contexto é que ela surge, mas na verdade sinto que Tati, enquanto cineasta, também andava a desconstruir já o cinema na altura. E esta desconstrução da bicicleta é para mim uma metáfora muito interessante do que, na verdade, eu sinto há algum tempo que nós precisamos de fazer para tentar ultrapassar aqui algumas verdades que estão muito bem definidas na nossa vida e que, se não as ultrapassarmos, não vamos conseguir mudar grande coisa nas nossas vidas, não vamos conseguir resolver alguns dos problemas, pelo menos nós, os que acreditamos que há alguns problemas para resolver. Porque quem não acreditar que haja problemas para resolver, está tudo bem com a vida toda, não é? Curiosamente, aconselho-vos, eu não pude vê-lo ainda na totalidade, não tenho muito tempo para ver televisão, mas há na Netflix uma série dedicada, que se chama, é espanhola, chama-se Macho Alfa, que é sobre uns tipos que vão para um curso de desconstrução da masculinidade. E a série, pelo que eu percebi, é engraçada porque, na verdade, brinca com tudo, ou seja, brinca com o que naquilo de facto é excessivo, na chamada masculinidade tóxica. Já estou a entrar em domínios que me farão chamar woke, daqui a pouco. Mas também entra, digamos, na crítica daquilo que é o excesso disso, e de como, na verdade, de ao tentarmos, no fundo, mudar algumas coisas, acabamos correndo o risco de deitar, como se diz, a criança fora com a água do banho. Não é? Portanto, aqui pede-se sempre ponderação, moderação, mas sim, nós precisamos de facto, de primeiro de tudo, olhar para a forma como falamos sobre algumas coisas, e aqui vamos nos centrar nestes domínios da mobilidade, do espaço urbano, e se conseguirmos perceber que se calhar a forma como andamos a falar destas coisas nos últimos tempos esconde outras verdades possíveis sobre os nossos lugares e a forma como nos movemos, então se calhar estaremos mais aptos para mudar. Eu não vos avisei de antemão, mas supondo que alguns de vocês, não todos, têm telemóveis, eu queria que me respondessem, se possível, a este inquérito. Aquilo é fácil, vocês têm que ir a slido.com ou então apontar ali para aquele QR Code e responder. Não trouxeste telemóvel? Muito bem. O Milton, é uma resposta ótima ao Milton, que é um amigo de longa data. Não trouxe telemóvel. Portanto, opção, ali falta a última opção. Não trouxe telemóvel e não vou responder. Se quiseres responder normalmente, Milton, eu assinalo aqui. Vocês podem assinalar mais do que uma opção. Se quiserem, misturar o automóvel com o comboio, com o autocarro. Estavas a dizer o quê, Milton? Não, falta a pé. Falta? Falta. Epá, eu não estou nada interessado nas vossas respostas. Eu estava a tentar perceber, as respostas estão aqui. Eu estava a tentar perceber se vocês têm tido a falta de alguma coisa. Já respondeu. Pronto, ainda bem. Não peças desculpa, porque o jogo era esse. Eu cheguei ali, fiz isto e disse assim, vou omitir isto. É ver se as pessoas estavam mais interessadas no jogo, porque, na verdade, eu suponho ele não sei se me mostra as perguntas, as outras também usaremos. Só que há uma, efetivamente, que está sempre presente
e que está de tal modo presente que se torna invisível. E é sobre esta questão que vos quero falar, quando falo sobre o discurso e sobre a palavra. Quer dizer, é a invisibilidade que as coisas tomam quando se tornam demasiado naturais. E há aqui um outro contraponto, porque nós temos um outro modo de transporte que se tornou também ele tão natural que também ganhou essa invisibilidade. E ganhou essa invisibilidade até enquanto problema, ou seja, nós nem conseguimos passar essa invisibilidade de andar a pé. A pessoa que há muitos anos, portanto, muito antigo, para já esta rua foi construída quando não havia automóveis. Né? Foi construída quando as pessoas andavam a pé e a cavalo. Porque ainda está no burgo medieval da cidade, as casas são mais recentes, mas isto, do ponto de vista estrutural, é uma rua desse tipo. Mas quando foi adaptada para os novos modos de transportes, alguns no século XX, quem pensou nela pensou, ora bem, eu tenho que ter, não cabem duas faixas para carros, ou bem, cabem, mas se couberem não estacionam. Então queremos que possam estacionar. Então temos uma faixa para os carros passarem, temos o estacionamento. O resto é o resto. Ora bem, andar a pé e andar de bicicleta noutro momento, a partir do momento em que a nossa estrutura de pensamento passou a ter como centro do plano o automóvel, andar a pé primeiro, andar a bicicleta em segundo lugar, tornou-se, digamos, algo a quem nós oferecemos o resto. Este é um exemplo que é um exemplo até agressivo desse ponto de vista, quer dizer. Mas se vocês repararem na métrica das outras ruas todas, tirando estas ruas que estão qualificadas e recentes, ou ruas comerciais e pedonais, que são pedonais, reparem que nós não temos oferecido ruas pedonais. Calma, há uma exceção. Tem aqui uma rua pedonal, que é uma rua onde podem andar a pé. O resto não são ruas pedonais, são ruas que são tratadas como esta é tratada. São estradas, que é outra questão. Na forma como nós falamos de tudo isto, nós, no nosso país, e não só, digamos que no Ocidente, todos os países têm um código da estrada. E um código da estrada, se vocês repararem, se o lerem nessa perspectiva de perceber quais são as prioridades que são dadas, no geral, o código da estrada, portanto, é estruturado para dar essa vantagem, essa primazia ao automóvel. Por isso é que ela é da estrada. Depois também tem ali algumas regras sobre como é que os peões se metem no meio daquilo, se há lugares onde eles podem atravessar. Felizmente, nós em Portugal não temos uma palavra que é também ela uma palavra que demonstra aquilo que submetemos o peão, que é a expressão americana, nem inglesa da Inglaterra, é americana, o país do automóvel, que é jaywalker. Vocês sabem o que é um jaywalker? Jaywalker são duas palavras juntas. Os americanos têm essa vantagem de fazer umas coisas novas assim, rapidamente. É uma sanduíche. De jay quer dizer mais ou menos labrego, o tipo que nunca foi à cidade, e o walker, que anda na cidade sem saber exatamente por onde andar. É o tipo que atravessa repentinamente fora dos lugares onde é suposto o peão atravessar. Porquê? O termo foi inventado quando a indústria automóvel, há exatamente 100 anos, 1920 e qualquer coisa, através dos engenheiros de tráfego, uma profissão nova, através dos donos das empresas de automóveis que se associaram e criaram uma associação nacional chamada Motordom, que organizava congressos e que pagava congressistas no Congresso americano para criar legislação que desse espaço a essa coisa nova, que ainda por cima é rápida, é boa, portanto, mas para isso nós temos que evitar matar as pessoas. E como é que se evita matar as pessoas? Pô-las no devido sítio. Aqui nem sequer há um sítio. Nós acabamos de passar, eu e a Helena, por uma pessoa com uma caixa de leite que ia assim de lado naquela rua, porque a caixa de leite já vinha para a estrada e as caras a passavam no carro a levar do leite fora. Este é um exemplo diferente, recente, de uma rua com a mesmíssima, digamos, com o mesmíssimo aspecto do ponto de vista daquilo que é o perfil, que deve ter até a mesma largura,
serão até contemporâneas do ponto de vista da sua inserção no espaço urbano, porque esta é uma rua do século XVIII, XIX, quando os pescadores começaram a ir mais para perto da Igreja da Lapa e abriram-se ali ruas novas, esta era a antiga Rua da Areia, porque era da areia, não é? Foi construída nos areais, e é 31 de janeiro. Repare, foi feita uma intervenção recente que cumpre muito já os preceitos do plano de mobilidade urbana sustentável da Câmara da Póvoa de Varzim. Eu acho que, por acaso, a obra é anterior ao plano, mas já segue aquilo que o plano, entretanto, no fundo, preconiza um pouco para todo o espaço urbano da cidade. E repare, continua a haver carros. Eles continuam lá a circular, continuam a ir para as suas garagens. Mas, se vocês repararem no detalhe do desenho, os carros usam uma parte do espaço, até se podem encostar àquilo que nós diríamos que era o passeio, mas não há problema nenhum, porque o passeio é toda a largura da via. Ou seja, a prioridade aqui é dada a quem anda a pé. E isto é uma inversão na forma de pensar, que quando nós alargamos isso à cidade, e não apenas à cidade, a outros domínios da existência, muda muito, mesmo muito, a forma como nós encaramos os sítios. E já vamos falar, porque eu não me quero atender à mobilidade. Agora queria que vocês, menos o meu Pincel, que não está no telemóvel, respondessem a esta pergunta com uma palavra, mas podem usar depois responder outra. Eu acho que pus aqui a opção várias hipóteses de resposta. Uma palavra que vos suscito. Tempo. Tempo, estamos a falar em tempo, não estamos a falar de clima neste caso, é da meteorologia. É tempo, o tempo, conceitos de tempo. Minutos, dias, semanas. Aqui já quero uma resposta mesmo, não é para usar convosco. Não, o QR Code, basta apontar a câmera fotográfica que ele... Não tenho isto. Não? Peço desculpa. Isto é uma forma prática de conseguir alguma interação com as pessoas. Eu vou-vos dar aqui algum tempo, porque eu, pelo menos para tempo, teria muita coisa a dizer. Temos que ser rápidos a responder à pergunta sobre o tempo. É? Não sei. Não sei porque já vamos também discutir isso, não? Pronto. Desta vez vou-te responder. Só é válido uma. Ah, é? Diz aí. Não, é ou não? Não, podes dizer mais uma, duas, sim. É, Podes dizer tempo, podes dizer, sei lá, Pink Floyd, não? Uma música bem famosa, 1973, o ano em que nasci. Estas perguntas são muito existenciais. Não, eu basicamente só quero perceber para onde é que vocês andam, para perceber se estamos sintonizados, não, e também pôr-vos à reflexão outras perspectivas que não são outras, se calhar são coisas que vocês também pensam nelas, mas podemos? Não, está ali. Deixa eu ver. O que é que vos pode? Ora, tempo, espaço, um stress, não sei, escasso, uma corrida, utopia. É relativo, é verdade. Velozes e lentos. Vida é um bem essencial, curto, extenso, algo precioso. Gosto desta última, algo precioso. Seria hoje. Seria o? Hoje. Hoje. Pois, hoje também. E que nos liga a uma outra coisa que é o imediatismo. Também, não é? Porque o tempo também é amanhã. E também foi ontem. E depois é preciso saber que tipo de cidade é que nos liga melhor a ontem e que tipo de cidade é que também nos ligará melhor amanhã qualquer. Estão aqui ditas de maneiras diferentes coisas que eu acho muito importantes sobre o tempo e sobre a forma como nós transformamos o conceito do tempo. Já repararam que o tempo é daqueles conceitos que nós mais humanizamos? Não é? O tempo só é compreendido quando nós o categorizamos. Já sabemos disso, quer dizer, eras, anos, milénios, depois dias, minutos, segundos, até microsegundos, essas coisas. Nós precisamos dessa categorização, mas para além da categorização que torna apreensível por todos, depois há um conjunto de classificações que são mais qualitativas
mas que também são muito partilhadas pela humanidade, por várias culturas. Alguém dizia que o tempo é precioso, não é? Na América, penso que foi na América que se inventou, no fundo, a ideia de que o tempo é dinheiro. E a Revolução Industrial, a partir do momento em que começou a querer contabilizar todos os processos, não é? Levou ao limite, o limite, nós estamos agora a esticar cada vez mais, mas o esticar do limite começou precisamente com a Revolução Industrial, com essa ideia de que o tempo é dinheiro, então vamos quantificar todas as tarefas e o empregado, idealmente, ele deve demorar 2 minutos a apertar o parafuso, 4 a fazer aquela coisa, a pintar a chapa, e em 2 dias teremos um Ford T produzido. Pronto. E depois, o que é que acontece quando esta noção de que o tempo é escasso, que o tempo é precioso, que o tempo é dinheiro? O que acontece é o que tem acontecido neste último século e meio, também ao nível das emissões. Das emissões há quem dê o nome da grande aceleração. A grande aceleração económica. Há uma grande aceleração das nossas vidas no geral. Nós, em 24 horas, eu detesto a expressão que é muito usada no economês e nas reuniões e nas empresas que falam inglês em vez de português, temos tudo dividido por slots. Slots. É um buraco aqui para uma reunião de 1 hora, outro para não sei o quê, meia hora para buscar o filho, outro para deixar na piscina, enquanto ele está na piscina, leio 10 e-mails e tudo. E está tudo assim organizado por slots. Isto tem um impacto tremendo na vida urbana. E estou aqui a cingir-me à vida urbana porque a vida urbana é aquela onde é mais notória essa pressão do tempo. Porquê? Porque na vida urbana nós concentramos mais gente, mais relações, mais interações que são também económicas, portanto mais compras, mais isto e mais aquilo, e tudo isso implica no fundo esta correria em que vivemos, não é? E a questão é esta, para mim é esta. Eu há uns 2, 3 anos, acho que foi durante a pandemia deixou-nos ler muita coisa, pá, acredita? Nesse aspecto tenho alguma saudade. Este livro, que não é sequer muito recente, já teve uma edição portuguesa, jogou, mas anda esgotadíssimo, In Praise of Slowness, portanto, o elogio da lentidão. Há um outro livro com o mesmo título, mas é um ensaio mais do ponto de vista da psicologia, não tanto um ensaio mais social como este. Eu, por causa deste livro, acabei há uns 2 anos a escrever um pequeno ensaio que nem me era pedido na encomenda que me fizeram, sobre um conjunto de empresas no interior do país, pequenos negócios no interior. Eu refleti sobre o que havia em comum, sobre coisas que eram muito diferentes, porque havia desde a hotelaria, a agricultura, sei lá, artesanato, muitas coisas. E o que eu senti que havia ali de comum era uma economia do tempo lento. Desde o tipo que alugou não é um castelo, mas uma daquelas casas ali em Ponte Lima, né, com 500 anos, que só tem valor porque ainda consegue mostrar esses 500 anos de tempo. É uma coisa feita há 10 anos por seu temor, tem outro valor, que é o valor de uma assinatura, um gesto criativo, até alguém cuja atividade depende do ciclo da natureza, do ciclo agrário, não é? Esperar que venha a primavera, o tempo de semear, o tempo de colher, de secar-se para secar, as coisas todas. É uma coisa que a vida urbana perdeu. E que também é outra coisa que limita muito as nossas opções de mobilidade. Nós todos interiorizamos esta perda. Nós assumimos, tirando alguns maluquinhos que ainda fazem umas hortas no meio da cidade, como o André Valério e outros a quem os municípios arranjam espaço para fazer uma horta urbana e vão lá. Estou a dizer isto sem ser ofensivo com ninguém, vocês percebem que eu estou a brincar. Não é? Quer dizer, tirando isso, olhando para o resto das pessoas, para a esmagadora maioria das pessoas, elas estão como o ratinho ou como o hamster naquela roda, a tentar não cair na roda, basicamente. E este, para mim, é o maior desafio. Se não conseguirmos pensar que isto é, se não acreditarmos que isto é importante, ou seja, de pensar que é
possível e desejável reorganizar a vida urbana, de modo a que tudo que sejam, digamos, eu vou-lhe chamar economia, do tempo que tenha algum espaço na cidade, dificilmente vamos deixar de estar subjugados, no fundo, aos veículos que dão resposta àquela vida apressada. E quais são os veículos que dão resposta àquela vida apressada? São os veículos mais lentos que a gente pode encontrar na cidade. São os automóveis. Esta imagem que eu partilho, eu costumo partilhar com isto precisamente por causa desta reflexão sobre as palavras, porque é uma reflexão que me surgiu a partir da leitura de um outro ensaio, outro também da pandemia. Vou brincar convosco porque durante a pandemia escrevi no mestrado em planeamento urbano e estas leituras foram buscas no fundo desse mestrado. Este pequeno ensaio é um ensaio maravilhoso, muito radical, é mesmo muito radical, que foi escrito em plena crise petrolífera, a primeira delas, em 73. Este era um filósofo austríaco, o Ivan Illich, mas morava no México, estava, portanto, ali muito perto dos Estados Unidos, e toda a realidade que ele aborda é a realidade, no fundo, da mobilidade, dos transportes americanos, com muita estatística, números incríveis e, acima de tudo, reflexões sobre o absurdo de algumas coisas. E um dos absurdos era este. Quando nós, na sociedade de consumo, porque isto é um bem de consumo, dizemos a todas as pessoas que se comprarmos este objeto vamos todos chegar mais rápido a qualquer lado, o risco que corremos é todos nos encontrarmos no mesmo sítio parados. Porquê? Porque basicamente, tendencialmente, os espaços para onde nos deslocamos são limitados. Os espaços para onde nos deslocamos não são diferentes daquela ruela que eu vos mostrei no início. É um bocado maior, é do tamanho, mas a escala é muito por aí. Mesmo a escala disto, reparem. E o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que, felizmente, nós temos uma solução para isto, que é, como sabemos, os veículos elétricos. Os veículos elétricos são... eu acho que só tem um slide. Ou não? Não. Já nem sei, peço desculpa, como eu vos disse ontem, acabei por não conseguir trabalhar muito bem nisto. Não, espera, é mesmo este. É. Isto é um engarrafamento de veículos elétricos. Desculpem, eu não tinha um engarrafamento de veículos elétricos, porque não há veículos elétricos. É muito suficiente a passar pelo mesmo local para fotografar um engarrafamento. Então eu fiz esta mentira, que é dar-vos o que é que vai ser um engarrafamento de veículos elétricos. Vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema de algumas emissões dos veículos a combustível fóssil, não é? Não vamos resolver o problema das emissões gravíssimas de partículas PM2,5, que são as partículas largadas pelos pneus grandes e grossos dos carros. As bicicletas também largam. Mas, como vocês imaginam, são um bocadinho mais finas, com menos peso, largam menos atrito. E não vamos resolver o problema da qualidade de vida urbana, porque isto é um exagero, um engarrafamento que vamos entrar pelos olhos. Mas na cidade nós temos coisas parecidas com esta, em algumas horas, ao lado das nossas escolas, e seja com veículos elétricos ou veículos convencionais, a coisa não muda muito. Ou seja, se calhar nós andamos a discutir respostas erradas para problemas que temos, não é? Então, vamos lá fazer em conjunto algumas reflexões. Como vimos naquela imagem, o espaço não estica. E já esticou até um limite, 6 faixas ou mais. A hipótese 2 é que o espaço até estica e ficamos mais longe de tudo. Isto é o que nos tem acontecido. Este tem sido o modelo urbano do último século. E é um modelo urbano centrado num veículo. Não é um modelo construído por planeadores, organizações fora da cidade. Não. A existência de um veículo com determinadas condições, que cada vez mais autónomo em termos de combustível, não é? Os veículos elétricos foram abandonados no início da era do automóvel porque não tinham autonomia, que é outra discussão que voltamos a ter, para aquela ideia da liberdade, que era uma promessa que os construtores queriam vender.
Então abandonou-se aquilo, pronto, naquela altura não havia maturidade para aquela tecnologia e se entramos no que era fácil, que é ter um líquido ali para dentro e aquilo ali. Todo o planeamento que tivemos no último século, que é desastroso em múltiplos aspectos e destruiu imensas cidades do mundo, é um planeamento centrado na existência de um veículo que nos pode levar longe. Então, qual é o outro paradoxo que lhes falo? Hoje em dia era naquele tempo na América, 73, mas não deve ser muito diferente. Como estamos a percorrer distâncias cada vez maiores, basicamente o americano médio passa tanto tempo em deslocações como no tempo em que andava a pé. E a velocidade média é que as coisas correm mais ou menos a mesma. Porquê? Porque num determinado tempo ele fazia 500 metros, 1 quilómetro. A partir do momento em que nos dizem agora temos esta coisa espetacular que nos leva a qualquer lado, nós acreditamos que podemos demorar 20, 30, 40 quilómetros. Na América a escala maior, é pior nesse aspecto. Mas em Portugal nós temos a nossa dose das neiras nesse sentido. E isto acarreta aqui vários problemas. Há aqui duas faces da dispersão urbana. E elas são evidentes se vocês refletirem nisso. Uma é que quem tem dinheiro, quem tem recursos, pode escolher morar longe porque tem tempo e recursos para ir onde quer. O exagero disto é o tipo que tem um jato e que pode morar numa ilha porque vai de jato ter uma reunião não sei onde. Isto é um exagero. Mas mesmo do ponto de vista da nossa lógica, do nosso espaço, também acontece isso. A outra face da dispersão urbana é que aquelas pessoas que não têm hipótese de morar, digamos, próximo dos sítios que lhes interessam, a escola, o trabalho, estão mais longe e passam grande parte do seu dia, gastam o tempo gasto, não é? O tempo gasta-se, grande parte do seu tempo em deslocações. E esse tempo é tempo que eles não conseguem rentabilizar. Não conseguem ganhar dinheiro nesse tempo. São pessoas que ganham 800 euros por mês, a quem aquelas 3 horas em transporte público, vamos imaginar se for uma pessoa das limpezas. 3 horas em transporte público dava-lhe para fazer mais uma ou duas limpezas, ou logo que fosse. Era mais dinheiro para comprar bens para casa e ele não pode ganhá-lo porque é obrigada a estar naquele tempo de viagem, que às vezes chega a Portugal, há pessoas que se deslocam 4 horas por dia, quase, principalmente nos limites da zona da Grande Lisboa. E com isto, houve aqui uma mudança. Nós tivemos uma fase em que, precisamente com esta ideia de que de carro íamos mais longe, podemos todos ir morar para fora, e os centros ficaram, como sabemos, desertificados, a cair aos pedaços. Mas, entretanto, o dinheiro, a economia, no fundo, que financiariza tudo e que nos últimos 20 anos financiarizou a habitação, descobriu esta questão do centro. E então agora o centro é para quem pode. O centro, efetivamente, já não é para todos. E esse é um dos grandes desafios da urbanidade. Já não é de mobilidade apenas. É das políticas de habitação e da gestão do espaço público. É garantir, primeiro, que as pessoas têm acesso aos serviços que continuam a estar no centro. Segundo, de preferência, que possam morar o mais perto possível deles. Hoje de manhã discutíamos isso noutro contexto no Conselho ao lado, precisamente sobre estas políticas novas de habitação que se está a construir, onde há terrenos. E onde há terrenos onde eles são baratos. Onde é que eles são baratos? E, portanto, o meu medo em Portugal, no PRR, com todo o dinheiro que vai ser tirado para a habitação, é que ele seja tirado para construirmos mais periferia e para dizermos às pessoas, ok, vamos vos dar uma casa barata, mas agora vocês vão gastar 500 euros por mês, não sei, o valor estou a inventar, mas se tiverem um carro, não é? E mais gasóleo e prestação, não sei o quê, para irem trabalhar. Isto para mim é uma coisa, este conceito sou eu que tenho refletido sobre ele. Não escrevi nenhuma coisa longa ainda, até devia fazê-lo do ponto de vista jornalístico, para gente a falar, a discutir isto comigo. Portanto, isto é apenas uma reflexão preliminar. Eu acho que nós estamos a provocar um empobrecimento energético forçado. Eu vou-vos explicar em que sentido. Nesta lógica do afastamento,
que este planeamento centrado no tal veículo rápido originou, nós estamos a obrigar estas pessoas, na maior parte dos casos, a terem mesmo que comprar um carro. Ou acharem que têm que comprar um carro. Porque, como vocês sabem, a resposta do transporte público, que tem sido melhorada ultimamente, quer dizer, até que seja de facto efetiva e que convença as pessoas, vai demorar. Mas quantos de vocês já fizeram as contas ao custo anual de ter um carro? Eu já. Já? Tinha 2 carros em casa e entreguei um. Mas Fiquei com eu vou tratar por tu, Sim, depois sim. todas. Mas fizeste assim mais ou menos umas contas assim? Fiz. Então, partilha, por favor. Sim, que te lembres. Ficava cerca de 400 euros por mês ter um carro. 100, 400, 500 euros. Parece-me um valor ajustado para Portugal, para os custos que tem. Nos Estados Unidos custa 12 mil euros por ano. 12 mil dólares, desculpa, depois temos que fazer a conversão por ano ter um carro. Não admira que as pessoas tenham que ter 4 empregos. Um para pagar a casa, um para pagar a comida, outro para pagar o carro e o outro para pagar o seguro de saúde, que é outro problema deles que não têm saúde, não é? 400 euros por mês, numa família com 2 salários mínimos, façam a conta. Metam-lhe a habitação. Metam-lhe a falta de habitação pública a preços controlados. E vejam como a mobilidade se acrescenta aos outros problemas todos que a nossa sociedade tem. E efetivamente, encontrar maneiras das pessoas poderem escolher despender menos recursos e menos energia nas deslocações é uma maneira de diminuir este empobrecimento, ou de outra forma, de originar poupanças e podermos pegar nos recursos e levá-los para a comida, no caso que seja necessário, para a educação. É um problema social gravíssimo. Acho que é a última pergunta que vos deixo nestas coisas, nestas brincadeiras. Para que serve a robô? As respostas múltiplas admitem-se. Milton, se quiseres dizer normalmente, eu posso dizer. Para que serve a robô? Boa. Eu estou a ver a resposta, podem passar que a malta. Mas eu não quero que depois vocês acabem por copiar os outros. Eu pensei que a vossa crença. Mas podem ir a um site qualquer e se tem a rede e ver. 3 participantes ainda estão a escrever. Diz ali isto, diz isto tudo. Quem é? Pronto. 11. E pá, vem uma resposta longa. Quem? Já está. És tu? Diz lá, Célia. Ela que tem. Então, Célia, diz lá. Para socializar. Obrigado, Célia. Porque na verdade, aí acabas por resumir muita coisa. Mas vamos já ver isso. Deixa-me ver aqui para vocês respondem. Andar de bicicleta, deslocação, encurtar tempo, conviver, está ali a socialização, para encontrar o futuro. Sim, porque o fundo da rua é o primeiro futuro, não é? Quando está na rua, o fundo da rua é aquele futuro. Eu quero chegar ali, não é? Vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo, foi o título da minha tese de licenciatura, que era o relatório do meu estágio na TSF, do fim do mundo ao fim da rua. Transitar, lá está outra vez a questão da mobilidade, unir, juntar, sim, desfrutar, andar, estar, passear não é deslocação, mas o estar, conviver, deslocar, conhecer a história. Eu chamaria isto para nos relacionarmos, neste caso, com o espaço, através da história, com o tempo, para estabelecer uma relação com o tempo, com a história, através do espaço. Porque normalmente, quando alguém fala disto, é porque estamos a passar por uma rua em que há marcas arquitetónicas, não é? Ou patrimoniais da história e do património.
Há ali uma grade, eu não sei o que eu queria dizer no parque, se não sei bem. Passear. Passear, ok, Passear, pronto. ok. Tá, é um grande. Que é o maior, portanto, está ali, isto indica também que é a maior parte. Ver vizinhos para nos deslocarmos, para nos encontrarmos, conhecer outra vez um lugar. Assim, está melhor do que nas primeiras reuniões em que eu participava nestas coisas, não aqui, mas noutros sítios. De facto, e eu estou a pôr aqui isto para vocês refletirem nisso, se calhar não precisam tanto desta reflexão, que é, o mote disto era desconstruir a mobilidade, mas eu queria, nesta última parte da conversa, deixar de lado a mobilidade. Este é um livro chamado The Future Design of Streets. Eu tinha um outro exemplar que eu ofereci aqui ao Centro do Clima, e há de vir, não sei se para a biblioteca também, porque a Sara não disse, porque não conseguia dizer tudo, mas uma das partes deste projeto europeu e a cooperação com a biblioteca implica termos construído coletivamente uma lista de livros que, com uma parte daquele dinheiro obtido no financiamento, vai ser comprado, portanto, estes livros pela biblioteca, e que ajudarão a que quem tenha curiosidade de saber mais sobre estas e outras coisas, o tema não é mobilidade só, é muitos outros, que possa, no fundo, requisitar e levar para casa e ler. Mas este livro, eles têm aqui um pequeno gráfico no meio, são assim pequenas figurinhas, está bilingue, esta parte está em inglês, são pequenas figurinhas com funções da rua. Curiosamente, o autor, que é um amigo meu, que é holandês, mas trabalha no Porto, não pôs aqui andar de bicicleta, que é o tema original, aquela imagem ali do Tati. E não pôs porque para ele era óbvio essa e porque precisava de espaço para as outras coisas todas. Sentar. Ninguém falou em sentar. Onde eu nasci, as pessoas sentavam-se na rua, ainda se sentam algumas. Eu cresci a ver pessoas sentadas, e sentidas também, por verem os outros, a partir da soleira da porta, não é, Abraão? Ainda se vê, e presumo eu que nós estamos ali todos os dias, o bairro sul da Póvoa ainda tem muito isso, porque tem a ver com os pescadores. Ler, brincar, ninguém falou em brincar. Nota-se que é uma plateia de adultos. Portanto, vejam lá o que nós perdemos pelo caminho, já nem conseguimos pensar em brincar. É? Jogar aquele jogo do Pokémon, não é? Não é Pokémon, não é Pokémon. Como é que se chama aquele jogo? Pikachu. De procurar umas coisas virtuais no telemóvel. É esse? Acertei, pá, desculpa que eu cansasse, já não sei se estava aqui a falar do nome certo. Jogar, observar, é das coisas mais interessantes, que é ver os mirónios a mirar. As pessoas sentadas que não estão a fazer mais nada que não estão a ver os outros. Desenho de praças. Nunca desenhos os bancos de costas para o centro da praça. Desenho os bancos nos cantos porque as pessoas querem ver o que está a passar no centro, não é? O vizinho, dizer mal, dizer bem, tudo isso. Agora, telefonar é mais recente, antigamente não podíamos, tínhamos que levar o cabo de casa, dançar, não é? Fazer desportos, quando os organizamos, ou então informalmente nos jogos, jogar a bola, não sei o quê, jogar a PL, assim. O símbolo da rua de coexistência tem um pai com uma criança pela mão, portanto ele vai andar, não é? Mas tem uma bola por lá a saltar, ou seja, pressupõe que as pessoas estejam a brincar. Esperar. Espera por alguém que há de ir lá aparecer. Trabalha-se muito na rua, eu pelo menos trabalho muito na rua. Depois tem estas coisas todas que estão aqui, depois tem de fazer turismo, jardinar. Se tivermos ruas como aquela que mostramos na primeira imagem, eu sei sequer uma única planta é difícil de jardinar, mas se quisermos, se desenharmos a rua para isso, podemos jardinar. E é uma coisa muito saudável, implica o tal tempo lento. Porque se a rua for para dar resposta ao tempo rápido, ela tem que ter duas faixas de rodagem, não pode ter uma faixa de rodagem e uns canteiros grandes onde cultivar algumas coisas. Não pode. Eu não vou ler tudo porque nunca mais saímos daqui, não é? Tenho as entregas também, agora serve também para entregar coisas, portanto tem o comércio de rua muito, muito vivo, e pronto. E são de facto muitas atividades. Este gráfico foi das coisas mais maravilhosas que eu aprendi. Eu mostro sempre, repetidamente, até as pessoas o reconhecerem e poderem falar dele a outros.
A pessoa que desenhou isto, a partir de uma pesquisa, morreu atropelada num acidente de aviação na Grécia. É uma ironia do destino. Chamava-se Donald Appleyard. O filho mantém uma atenção nas áreas em que ele trabalhou. Isto é de 1981. Chama-se Lives of Wall Street. São também daquelas expressões inglesas que é difícil de traduzir em português, mas ruas habitáveis. Onde podemos habitar. A rua, não é a casa, a rua. E isto é um estudo feito em 3 ruas de São Francisco sobre as interações sociais que existem na rua, consoante a rua era de muito baixo tráfego automóvel, tráfego automóvel mediano, isto tem uma métrica de número de carros por hora a passar, não interessa para vocês, é muito técnico, e ali, no canto, com muito tráfego automóvel. E, portanto, a questão não é o veículo, porque o veículo eu diria que é maravilhoso. Eu adoro andar de carro em múltiplas circunstâncias. A questão é o impacto que o uso em determinadas dimensões tem na cidade. No original deste gráfico, isto já é uma variação, o Donald Appleyard depois mesmo assim umas vinhetas com o discurso de algumas pessoas que ele entrevistou sobre os outros. Então, o que é há ali? Há namoros, há relações de vizinhança, há compras. As pessoas... Aquilo é uma teia de relações. E porquê que essa teia existe? Porque não há uma barreira entre um lado e o outro da rua. Como vocês percebem, na última, as relações são mais evidentes do mesmo lado da rua. Porque, pronto, há de ter um passeio e as pessoas ao ir ao longo da rua fazer uma compra, encontrar algum amigo, algum vizinho e tudo mais. Mas o que nós estamos a perder, efetivamente, ao desenharmos cidades muito centradas exclusivamente no meio de transporte que traz essa questão da velocidade. A velocidade também é uma barreira. Nós andamos a 6 km/h. Um carro que, segundo a lei portuguesa, anda a 50 na cidade. Reparem no diferencial de 6 a 7 km/h e 50, não é? Há dias, numa apresentação do IMT de um novo documento, que é um documento que já pressupõe uma mudança de atitude em relação a tudo isto que falamos, porque é um manual técnico para desenho de ruas urbanas. O código da estrada é segurança rodoviária, o código da estrada. Os carros e nós, mas muito carros. De repente, começamos a ter os organismos técnicos do Estado a pensar na rua e a oferecer-nos possibilidades, neste caso é mesmo desenho técnico, nas mais variadas situações, sobre como desenhar ruas, centradas na pessoa. E depois com tudo o resto. Não é? Mas, na verdade, o que nós estamos a desperdiçar aqui é todo o potencial da vizinhança. Se não revertermos isto entre a velocidade, que é um risco e que nos impede de atravessar a rua, a quantidade, que cria uma barreira mesmo física, e no caso da velocidade e da quantidade, nós temos um fenómeno aqui que para mim é tenebroso. Eu escrevi um trabalho de 4 páginas há um mês ou 2, não me recordo bem no público sobre isto, que é o da suverização do parque automóvel. Os SUVs, Sport Utility Vehicles, representam já mais de 50% dos veículos novos vendidos em Portugal. Com esta tendência, rapidamente, mais 5 anos vão ser mais de metade dos carros existentes. Não tem a dimensão que tem na América, onde eles têm aqueles carros enormes, os Hummer e assim, que são autênticas fortalezas, não é? Mas mesmo assim, do ponto de vista europeu, os dados onde já isto se estuda são assustadores. A Bélgica fez um estudo sobre o impacto dos SUVs nas cidades, estes carros grandes, de frentes muito altas. Vocês conseguem perceber o que é um carro bater em mim? Aqui, parte de uma perna, que não é muito grave, porque eu já tenho uma que já está a deixar deste centro, não é? Ou bater-me aqui. Vocês sabem o que é que está aqui, não sabem? Cremoso, Aqui está a gordura, se calhar não é. Mas agora imaginem uma criança. Estas frentes altas, o impacto que originam é que as pessoas vão para baixo do carro e se vão esmagadas pelos rodados.
o número de mortes aumentou, o tipo de ferimentos mudou e tornou-se mais grave, não é? E depois há a questão urbana. Alguém falava que a cidade era para ver, não é? A história, não sei o quê, não. Naquela primeira rua que eu vos mostrei, se os carros forem baixos, vocês não conseguem olhar para as casas, e qualquer rua da pobre não consegue olhar para as casas e ver o pormenor dos azulejos que são engraçados, assim. Com o SUV, nem nós conseguimos ver a estrada, nem quem vem da estrada consegue nos ver a nós e as casas e tudo mais. Ou seja, e este se calhar é um impacto menos importante, mas que para mim não deixa de ser importante, que é o de quebrar ainda mais essa relação entre a pessoa e o espaço envolvente, ao tornar-se ali um obstáculo mais evidente ainda. E depois isso é mesmo irracional. Porque nós estamos aqui num âmbito de um laboratório para a literacia climática, acreditamos que há aqui um problema de emissões, de alteração, no fundo, do padrão climático com impactos na nossa vida. E dizemos, temos que mudar a forma como produzimos energia, mas também temos que mudar a forma como a gastamos. E então, de repente, estamos a investir em veículos que são maiores, que, mesmo quando são elétricos, consomem muito mais energia elétrica. E que, para consumir essa energia elétrica, precisam de baterias muito maiores, com muito mais recursos. Onde é que está a racionalidade disto? Não é? E vocês dizem assim, e quando propus isto ao meu editor lá no P2, o Sérgio, dizia assim, e eu que tenho um Qashqai, nunca tinha pensado nisto, assim, tu, Sérgio, és um consumidor. Eu também sou um consumidor. Há uns anos, quando eu e a minha mulher ainda não tínhamos pensado em abandonar o nosso segundo carro, porque também o fizemos, fomos fazer um test drive a um pequeno SUV, não era um dos grandes, mas era um pequeno SUV. E para quem está dentro daquilo, era muito confortável, uma posição de condução mais alta. Para quem vai dentro, é ótimo. Mas esta é a questão, e volta à questão da desconstrução. Nós, quando pensamos nas coisas que fazemos, temos que pensar em nós que as fazemos e nos outros que vão ser, digamos, afetados pelas nossas decisões. Não é? Mas enquanto consumidores não pensamos nisso, porque toda a publicidade e toda a comunicação em volta destes veículos é uma comunicação maravilhosa sobre a segurança lá dentro, sobre essa posição de condição, sobre o domínio sobre o espaço, e é um domínio sobre o espaço, não é? Depois tem todo o infotainment, o conforto, essas coisas todas. E as pessoas compram. Porque isso tem sido sempre a lógica, seja para o automóvel, seja para as outras coisas todas. Vendem-nos uma história. Ninguém nos vende produtos. Vendem-nos uma história que vem com um produto ao lado. E a gente acredita na história e não acredita na história. E é por isso que eu acho, e digo e repito, não é? Quer dizer, que nós temos que mudar a forma como falamos das coisas. Esta é uma imagem recente. Não sei se você... Quem é que já viu esta imagem? Só para perceber o contacto que vocês têm com isto que tem... Vou-vos dizer que isto anda a circular pelo mundo assim aos milhões. É esta ou derivação? Não esta, mas Sim. derivações destas. E o que é isto? Alguém sabe? Conseguimos fazer Tá. também em produtos, mas eu não vi Pronto. a educação. Isto é um conceito que eu... Diz. Ok. Está a acabar, é o último slide. Bom. Estou aqui a ser controlado. Este é um conceito que tem um nome recente, mas que na verdade é uma reconstrução de um conceito de um outro conceito completo. Antes do automóvel dominar as nossas vidas, é curioso porque é mesmo pouco antes, um homem do planeamento inglês, também muito ligado aos jardins, Clarence Perry, inventou um conceito de espaço urbano, de desenho de espaço urbano, que ele chamou a unidade de vizinhança. E isto tem duas palavras bonitas, a unidade e a vizinhança, ou seja, é uma parte do espaço onde nós conseguimos encontrar aqui um conjunto de coisas para fazer, aquelas coisas que nos são essenciais. Em 2015, de lá para cá, um académico franco-colombiano chamado Carlos Moreno, a partir de Paris,
desenvolveu isto com outro nome e com outras valências e mais reflexão, a que deu o nome de Ville du Quart d'Heure. Ville não é bem cidade, nós estamos a dizer para a cidade, mas isto é o bairro. E pensando na escala como a de Paris, uma coisa seria, sei lá, uma coisa como o bairro Sul mesmo, o bairro Norte, ali as Caxinas, ou seja, é uma coisa mais pequena que uma cidade, mas que tem, do ponto de vista de quem planeia, do ponto de vista de quem vive, essa unidade, isto é, de nós ali encontrarmos um conjunto de serviços e de equipamentos que permitem que nos desloquemos o mínimo possível para fazer as coisas essenciais. E depois possamos deslocar-nos acessoriamente onde nos apetecer, por exemplo, para ir ver um concerto à Casa da Música ou para irmos ao aeroporto e fazermos uma viagem. Pronto. Com esta ideia, com este nome da Ville du Quart d'Heure, dos 15 minutos, não é? Muita gente confunde isto com um conceito de. com um programa de mobilidade. Não é um programa de mobilidade. Isto pode ser pensado como crono-urbanismo. Voltamos ao tempo, é aquela questão do tempo. É, no fundo, um programa que nos pede que vivemos para a cidade de forma a pouparmos o tempo às pessoas. Pouparmos a energia que elas têm que gastar para chegarem às coisas. E para lhe darmos a oportunidade, precisamente, de reaver a vizinhança. O centro do projeto, em todo o bairro em que ele, no fundo, é ativado, é a escola. Curiosamente, no Clarence Perry também era a escola. Ou seja, é o espaço à volta do qual as coisas acontecem. Na verdade. Isto está a ser posto em prática em Paris, profusamente, com bastante sucesso. Está a ser posto em prática em muitas cidades. Está a ser posto em prática em Portugal. Todas as câmaras agora, quando fazem qualquer coisa, dizem que queremos ser cidades de 15 minutos e tal. Portanto, isto é um chavão. Mas nós em Portugal ainda vivemos as cidades de 15 minutos de carro, que é mais ou menos uns quantos quilómetros de distância das coisas. Esta é a cidade dos 15 minutos a pé ou de bicicleta. E no fundo que projetos ou programas como este do Moreno e outros, há muitas variantes disto, há muitas abordagens, há abordagens centradas na saúde humana, é o que quisermos, mas todas desembocam nesta ideia da proximidade, de nós reaprendermos quais são as vantagens da proximidade, não é? E eu terminava com isto. Esta era a minha última mensagem, no fundo, que de facto, de dentro de um carro, é muito difícil reaprender a nossa relação com a cidade. Porque ele também tem essa coisa de ser uma caixa, não é? A menos que a gente ande muito descapotável, mas não é para todos. E isola-nos. E pede, como há pouco vos disse, mais espaço. Os nossos pés e a bicicleta não são apenas um meio de transporte. Isto para mim é fulcral. Eu uso a bicicleta cotidianamente há 5 anos, 6 anos, não sei bem, por aí 5. E não é o exercício físico que não tem até grande efeito, pelos vistos, o que eu mais prezo daquilo. Eu diria que é mesmo a quantidade de olás que eu sou obrigado a dizer por dia, quando vou levar a minha filha à escola, quando me venho a trazer, e são as conversas que tenho com ela, que pá, não me perguntem porquê, mas são diferentes quando vamos no carro. E são diferentes porque também têm mais que ver com as coisas que estão a acontecer em volta. Não é? Todas as primaveras, eu sou obrigado a parar para tirar uma fotografia, eu não pus aqui, com a bicicleta dela e as papoilas que estão numa parte não tratada da marginal. Eu espero que ela se mantenha não tratada assim, ou que deixe pelo menos lá as sementes de papoila, porque mal aparecem as primeiras papoilas, ela começa logo a contar as papoilas. Outro dia também havia narcisos e eu de longe nem reconhecia os narcisos, mas ela sabia que eram narcisos, portanto andava a aprender umas coisas. E é isto, quer dizer, a mobilidade é uma forma também de ou de nos afastarmos dos outros, ou de nos aproximarmos dos outros. Portanto, agora nós é que temos que fazer as nossas escolhas. Não é? E não sei se temos que...